Boa noite, amada igreja. É um privilégio muito grande para nós. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, prestarmos um culto de adoração a um Deus que tanto tem cuidado de nós, das nossas vidas. Nessa oportunidade, nós vamos estar pensando a respeito do tema Ismaéis ou Isaques? A quem você tem gerado? O texto que serve de base para a nossa mensagem dessa noite está em Gênesis capítulo 21. Nesse período aí nós estamos estudando muito aí sobre a vida de Abraão e desta feita não vai ser diferente, né? Vamos estar estudando sobre o tema, né, a respeito dos filhos de Abraão e o que nós temos gerado, né? Baseado em Gênesis capítulo 21, de 8 a 12. Mais uma vez vou repetir, né? Gênesis capítulo 21, versículos de 8 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus, né? O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino da escrava e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Esse texto está em Gênesis capítulo 21, versículos de 8 a 12. Vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, Deus de amor, diante do Senhor, mais uma vez nós temos a oportunidade de termos um texto da palavra do Senhor em nossas mãos. E agora nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, que está presente em nossos corações, em nossas vidas, em nosso meio, que o Senhor, por instrumentalidade do mesmo, venha aplicar essa palavra em nossos corações, para que possamos estar sabendo, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, porque é desejo, Senhor, dos nossos corações, como filhos do Senhor, que vivamos, ó Pai amado, uma vida, Senhor, de íntima consonância com a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque sabemos que a vontade do Senhor é o que é de melhor para nós. Por isso nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um dos teus servos. Toma, Senhor, a minha boca, a minha vida neste momento e usa-me, ó Pai, como o Senhor queira, na transmissão da palavra do Senhor a cada lar, a cada vida que estarão ao alcance da nossa voz neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus tinha uma promessa de dar um filho legítimo a Abraão, né? Todos nós somos conhecedores dessa promessa, né? A promessa de Deus na vida de Abraão para ele ser pai de uma grande nação. Ora, não se tem uma grande nação se não tem filhos. Então Abraão tinha essa promessa de Deus de ter filhos. E todos nós sabemos que a esposa de Abraão, ela era estéril, né? Então era um obstáculo, é uma dificuldade a ser vencida. Uma outra particularidade, uma outra dificuldade era a idade, né? Abraão e Sara já eram de idade bem avançada, mesmo quando Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, ele já estava aí com seus 70 e poucos anos de idade, e Sara, assim, então, com a idade também já avançada. Mas eles receberam o quê? Uma promessa. Eles receberam uma promessa de Deus que eles seriam pai de uma grande nação. A promessa foi dada tanto a Abraão quanto a Sara, que da semente deles uma grande nação, um grande povo haveria de reinar. E nós sabemos, queridos, que o plano de Deus é um plano muito maior, que não se resumiria somente em formar um povo para si,
Mas o plano de Deus era formar um povo, sendo assim então o berço do nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus estava assim preparando a nação para o seu próprio Filho nascer. Então Deus não faz nada por um acaso, então Ele prepara todas as coisas. E assim então essas promessas na vida de Abraão e de Sara era assim então para culminar futuramente, né, com a vinda do Messias. E queridos, o tempo se passou. E queridos, diga aqui por passagem, né? Não foram somente 1 ou 2 dias, não foram somente 1 ou 2 meses, mas foram exatamente, mais ou menos aí aproximadamente, não podemos datar exatamente, mas aproximadamente aí uns 25 anos em que eles esperaram até o cumprimento, né, da promessa de Deus de nascer assim então um filho deste casamento, né? A promessa não se cumpria, e Abraão então ele tomou uma iniciativa, né, de fazer a promessa se cumprir. Sabemos que a princípio a promessa era a família com a base em Sara, Abraão e Sara, os dois sendo chamados. Mas com esse tempo foi se passando, os anos foram se passando, digamos que Abraão resolveu assim então arranjar um jeitinho para ajudar a Deus, né? E aí nós vimos então que da escrava de Abraão, Agar, né, que foi dada assim por mulher a Abraão para ele gerar então assim um filho, nasceu então um filho a Abraão, o qual foi chamado de Ismael. E todos nós temos, né, em nossas vidas Ismaéis e Isaques. Agora a pergunta que eu faço a mim e faço à amada igreja nesta noite: o que temos gerados? Ismaéis ou Isaques? Quero falar também com a amada igreja que isso aqui não se trata diretamente ou tão somente de filhos, ou seja, quando um casal se casa, assim, então tem o seu filho, então não um filho naturalmente falando, mas o produto daquilo que nós temos vivido. Os nossos dias, eles sempre gerarão em nós um produto. As ações pelos quais nós praticamos sempre vai gerar um produto em nós, em nossas vidas, em nossos dias. E esse produto que vai gerar são produtos Ismaéis ou são produtos Isaques? Para nós sabermos distinguir um pouco mais sobre isso, nós vamos estar pensando nas características que levaram então a essas atitudes e a esses frutos dessa atitude na vida de Abraão. O primeiro tópico que nós estaremos pensando nessa noite é: Ismael é fruto da provisão humana, enquanto Isaque é fruto da provisão divina, né? Dizem que o precipitado é aquele que pensa com as pernas, né? Ora, como assim, né? Pensa com as pernas, ou seja, ao invés de raciocinar o caminho que ele tem que percorrer, imediatamente ele já sai afoito, andando, e depois é que ele vai pensar: tá, eu estou correndo, mas e daí? Aonde quero chegar, né? Então é a ação de prover, de abastecer com o necessário abastecimento. Isso é a ideia de provisão. Então nós vemos que Abraão e Sara, eles se colocam numa posição, diga-se de passagem, já se passaram vários anos e a promessa de Deus não se cumpre. Então eles decidem providenciar assim então uma forma para com que Abraão chegue a concretizar o plano de Deus. Então eles pensam numa provisão humana para a solução de Deus. Então eles pensam humanamente falando. Abraão já está com a idade avançada, Sara estéril. Então o que vamos fazer assim então para dar cumprimento com a promessa de Deus de ser grande nação, de ser um grande povo? Então eles arranjam assim então um jeitinho, arranja assim uma provisão humana para solucionar os problemas. Então, queridos, eu paro neste momento para perguntar:
quais as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Deus faz-nos várias promessas, e quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos milhares de promessas do Pai, do Criador, para nós, os seus filhos. E às vezes nós vemos assim promessas que nós vemos que nós não merecemos. Mas Deus, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, Ele tem nos concedido muitas e muitas promessas. E queridos, às vezes essas promessas chegam em nossas vidas e nós ficamos assim falando, mas Senhor, como que há de se cumprir essas promessas? E muitas das vezes a gente arranja muitos Ismaéis e colocamos em nossas vidas, ou seja, provocamos as coisas em nossas vidas de acordo com a nossa ótica humana. Não sei se isso seria considerado como uma falta de fé, como uma falta de dependência de Deus, mas eu sei que dentro da nossa carnalidade, dentro do nosso olhar míope, dentro do nosso olhar humano, muitas das vezes nós arranjamos provisões, nós arranjamos formas pelos quais para resolver as coisas que deverão ser resolvidas de acordo com o tempo de Deus. Então Ismael é o fruto da provisão humana. O homem pensa e da forma como ele quer resolver as coisas, ele dá um jeito para sair de determinada situação, sem muitas das vezes pensar no quais as consequências que sobrevirão em sua vida em detrimento daquela escolha. Isso significa um Ismael, ou seja, uma provisão humana, uma solução humana, um pensar com a ótica humana na solução dos problemas e das coisas que vêm em nossas vidas. Isso acontece muito conosco porque a todo momento nós precisamos tomar decisões. E agora eu pergunto, as decisões que precisamos tomar em nossas vidas, elas são fundamentadas em provisões humanas ou são providenciadas por provisões divinas? Nós vemos assim então que Isaac é o fruto do quê? Da provisão divina. Mas queridos, nós temos que aprender que na provisão divina há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo, o cronos de Deus, ele dificilmente vai ser o mesmo tempo de nosso. As coisas de Deus, elas levam o tempo certo para elas acontecerem. Existem coisas em nossas vidas que Deus responde assim, no átimo de tempo. Mas em sua grande maioria das vezes, Ele vai preparando o caminho, porque na maioria das circunstâncias, na maioria das vezes, falando para nós mesmos, nós não estaríamos preparados para recebermos a resposta de muitas das nossas indagações diante de Deus. Não estaríamos assim preparados para receber a provisão divina. Queridos, nós vemos até mesmo na revelação de Deus das coisas em que Ele criou, Ele vai revelando ao homem paulatinamente as coisas da sua criação. E dia após dia o homem tem descoberto algo novo, algo diferente, mas aquilo já tinha sido plantado por Deus, colocado por Deus lá atrás. Isso é só para nós termos uma ideia da diferença do nosso tempo para o tempo de Deus. Então precisamos aprender a esperar pela provisão de Deus em nossas vidas. E não colocarmos um jeitinho, porque muitas das vezes esse jeitinho que nós damos acaba trazendo consequências muito graves em nossas vidas. Vemos assim então, neste exato momento, analisando o texto, a situação entre Ismael, e Isaac. Sabemos que Isaac é o filho da promessa, mas o jeitinho, a provisão humana que Abraão e Sara tomaram, agora chegam na consequência em que eles precisam mandar aquela pessoa embora. Abraão e Sara precisam chegar para Agar, aquela escrava, e falar: você agora não é mais bem-vinda aqui, saia da minha casa. E agora eu fico imaginando muitas das vezes a situação de Abraão, Isaac é o filho da promessa, mas Ismael também é sangue de Abraão.
Eu acho que foi uma decisão muito difícil para Abraão. Eu acho, não, tenho praticamente certeza que foi uma situação muito difícil para Abraão chegar ao ponto de pegar um próprio filho dele e pedir aquele filho para sair de casa. Hoje nós vivemos com várias situações em que nós sofremos muitas afrontas, desobediência dos nossos filhos, mas até o ponto de nós chegarmos e colocarmos um filho nosso para fora do nosso alcance dos nossos olhos, para fora da nossa casa, para fora do nosso convívio, eu creio que um pai, para tomar uma decisão dessa, só quando é uma situação realmente muito extrema. Mas chegou naquele momento em que aquele filho, gerado pela provisão humana, ele teve que ser colocado para fora da casa, para fora do arraial, para fora do cuidado. Eu imagino a dor que porventura não tenha sentido Abraão quando ele precisa colocar um filho para fora de casa. É muito triste. Então, queridos, precisamos pensar nas nossas decisões, nas nossas atitudes e não arranjarmos provisões humanas para solucionarmos as coisas que acontecem em nossas vidas. O segundo tópico que nós vamos estar pensando, Ismael é fruto do imediatismo. Isaac é fruto da promessa de Deus no seu devido tempo. Como eu volto a falar, o tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo para as nossas vidas, Eles estavam diante de um problema e imediatamente resolveram tomar parte da situação e resolver as coisas segundo a sua própria vontade. Então, meu amado irmão, meu amado amigo que está nos ouvindo nessa noite, quando você tiver que tomar alguma decisão, os caminhos que você tem que trilhar na sua vida, nunca tome uma decisão assim, num relapso, de imediato. Sempre pense, pelo menos reflita 1 ou 2 minutos nas decisões que você precisa tomar na sua vida, porque sabemos que cada decisão que nós tomamos, ela traz uma consequência por si só sobre as nossas vidas. Então Ismael é um fruto do imediatismo. Então tem que resolver, vamos resolver agora. Algo que demoraria 25 anos depois, para acontecer, eles já resolveram. E aí quando vem então o nascimento de Isaac, Ismael já está assim então na sua fase de adolescência, por volta aí dos seus 12, 13 anos. Então olha o tempo em que demorou para Deus responder positivamente. Mas o tempo de Deus é o tempo certo das coisas acontecerem. Então Isaac nasce assim então no tempo certo de acontecer as coisas na nossa vida. Então, queridos, sempre há um momento certo, predestinado por Deus. Alguns não creem muito nisso, mas Deus, ele controla e ele dirige todas as coisas. E há um tempo determinado para Deus, para todas as coisas. Então precisamos deixar de ser tão imediatistas. Tem um ditado que diz, o apressado ele come cru. Ele não espera ali o tempo certo de assar determinada guloseima e acaba comendo uma comida crua. Quanto aquele que sabe esperar, come as coisas no devido tempo, no tempo certo. Então, nós vemos neste momento, neste segundo tópico, que Isaac é aquele fruto que nasce no tempo certo. Mas Ismael foi fruto do imediatismo. Pense bem, meu irmão. Pense bem nas decisões que você precisa tomar. É o tempo de Deus? Está no tempo certo para as coisas acontecerem? Mário Quitanda tem um pensamento que diz: não faz da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo para passar a limpo. Lembre-se, no seu imediatismo, você acaba antecipando as coisas. E muitas das vezes essas coisas que você antecipa vai trazer consequências trágicas para o seu viver. Caminhando na nossa reflexão dessa noite, nós vamos estar pensando no terceiro tópico. Ismael é fruto do meu planejamento. Isaac é fruto do propósito eterno de Deus. Repetindo, Ismael é fruto do meu planejamento. Isaac é fruto do propósito eterno de Deus.
O profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Queridos, o meu planejamento, ele é sempre micro, ou seja, a minha visão, ela está restrita às coisas muito próximas. A minha visão, ela só consegue ver até determinado ponto. Mas, queridos, o alcance da visão de Deus é muito maior. O meu alcance é apenas o aqui, o momento que estou vivendo agora. Mas Deus, queridos, Ele compreende, o seu conhecimento é de eternidade a eternidade. Antes que todas essas coisas viessem a existir, Deus por si só já existe. Então, o plano de Deus é uma visão macro, mas o plano nosso é uma visão micro. Então, em que confiar? Em nossos planos, em nossos planejamentos ou nos propósitos divinos? Lembre-se, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Conta-se que o Dr. Marshall Nirenberg, ele tem um prêmio Nobel de Biologia. Ele diz que em nosso corpo nós temos 60 trilhões de células vivas. Em cada célula há 1,70 m de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Se esticarmos a fita DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros de fita, ou seja, 102 bilhões de quilômetros. O Dr. Lewis diz que poderíamos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 6 bilhões de habitantes do planeta. Códigos de vida não se originaram do acaso, nem de uma explosão cósmica. Nós somos a obra-prima de Deus. Se Deus mantém sob controle cada dado genético de cada ser vivo, Ele não iria Ele cuidar do futuro dos seus filhos? Então lembre-se, queridos, Ismael é o fruto do nosso planejamento, mas Isaac é fruto do planejamento, do propósito divino. Então Deus, ele criou o ser humano minuciosamente, onde nós temos aí um DNA dos nossos corpos, né, que carrega todas as nossas informações dentro de uma célula, onde nós temos um corpo humano composto de trilhões, 60 trilhões de células vivas. Cada parte do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo, ele foi cuidadosamente planejado para o nosso Deus. E Deus não permitiu que nenhuma vida, ou seja, nenhuma única vida, viesse sobre a face da terra sem um propósito. Então Deus tem um propósito especial para a vida de cada um de nós. E agora, nós vamos traçar os nossos planos e seguir os nossos planos e colhermos os frutos dos nossos planejamentos, ou iremos nos submeter aos propósitos eternos de Deus para as nossas vidas. Lembre-se, Deus tem o melhor para os seus filhos. Ele planejou o melhor para a vida dos seus filhos. E Ele tem sobre o seu controle todo o cuidado da vida dos seus filhos. Mas precisamos nos submeter ao seu controle. Precisamos nos submeter aos cuidados dele para com as nossas vidas. O quarto tópico que nós estaremos pensando, já estamos caminhando assim então para o final da nossa mensagem de hoje. Nós estaremos assim falando agora o quarto tópico, né? Ismael é a interpretação tendenciosa
da ordem divina. Repetindo, Ismael é a interpretação tendenciosa da ordem divina. Isaac é a obediência incondicional à ordem divina. Queridos, como eu já falei, Deus tem muitas promessas, Deus tem muitas ordens, e a palavra de Deus ela é repleta de ensinamentos, ordens e promessas para se cumprirem nas nossas vidas. Mas infelizmente, muitas das vezes nós fazemos interpretações tendenciosas, como fizeram Abrão e Sara a respeito da promessa de Deus. A promessa é que eles seriam pais de uma grande nação. Mas eles interpretaram erroneamente, eles interpretaram erradamente as promessas de Deus para as suas vidas. E colocaram assim, então, o carro na frente dos bois, como diríamos num linguajar mais popular. Do contrário, eles deveriam obedecer incondicionalmente a ordem de Deus para entrar dentro assim, então, dos propósitos estabelecidos por Deus para a sua vida. Conta-se que certo jovem, quando se preparava para casar, procurou o aconselhamento de um pastor. O namoro ele foi regado de desconfianças, mas ele insistia dizendo: Deus falou favorável à nossa união. Em profecia, usando uma irmã muito consagrada, orou sobre as alianças, abençoou o nosso casamento. Tentei convencê-lo a repensar, mas foi inútil. 6 meses depois veio a separação. Mais 6 meses e veio a reconciliação. Dali 1 mês, a gravidez. E após o nascimento da criança, uma nova separação. E desta vez foi definitiva, que chegou a culminar em um divórcio. A pergunta que ele não cessava de fazer era: por que Deus não cumpriu a sua promessa? Eu fui honesto com ele mais uma vez e lhe fiz a pergunta: você confrontou o seu noivado com as definições de amor inseridas em 1 Coríntios capítulo 13? A palavra de Deus teve prioridade na sua decisão? Você respeitou o critério bíblico de julgamento da profecia que recebeu? Deveria tê-lo feito. Muitas pessoas interpretam a voz de Deus conforme lhes convém. Então, irmãos, baseado nessa história, baseado naquilo que estamos estudando a respeito da vida de Abraão e Sara, nós podemos ver que Ismael foi uma interpretação tendenciosa. Eles quiseram dar um jeito, eles quiseram solucionar da sua própria maneira aquela promessa que haveria de se cumprir na vida deles. Mas a ordem de Deus não era para ser cumprida dessa maneira. Então eles interpretaram tendenciosamente, deram assim um jeitinho para resolver. Cuidado, irmãos, cuidado com as profecias, cuidado com as promessas, cuidado com as palavras que às vezes a gente pensa que vieram de Deus, mas não vieram. A palavra de Deus diz que a gente tem que provar os Espíritos, a gente tem que provar as profecias. Nós não podemos assim estar aceitando as coisas de qualquer forma, mas temos que procurar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a orientação. Nós vemos então assim nesse exemplo desse jovem, ele queria que se cumprisse na vida dele o seu desejo, que era se casar. E ele procurava pautar a convicção da sua vontade em cima de algumas profecias daquela mulher, por exemplo. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, para você não pegar uma interpretação tendenciosa. Às vezes em uma determinada pregação, ou em um sermão, ou em uma música, você fala: Deus falou comigo. Cuidado, para você não estar ouvindo a voz de outra pessoa e pensa que está ouvindo assim a voz de Deus. Então nós vamos agora, irmãos, estar falando no último tópico, Ismael é a aceitação apenas do que posso tocar e controlar. Isaac é a fé no invisível. Tem um pensamento de Ralph Waldo Emerson que diz: as pessoas só veem o que elas estão preparadas para ver. Faltou fé, será, no coração de
Abraão e Sara naquele momento? Volta a falar, eu não sei. E nós, como está a nossa fé? Mas o certo é que eles queriam resolver a situação. Eles pensaram, pega aqui então a minha escrava, tenha filhos nela para dar sequência à posteridade da nossa geração. Não creram no invisível, não creram no impossível. Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos o que? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, irmãos, às vezes nós precisamos fazer o uso, às vezes não, todos os dias, a todo momento, nós precisamos fazer o uso da fé. Crer que Deus está no controle de todas as coisas. Crer que nós não somos obra do acaso. Crer que Deus tem um propósito especial estabelecido para cada um de nós. Crer nas promessas de Deus nas nossas vidas. Mesmo que às vezes essa promessa vai demorar 25 anos para se cumprir, mas pela fé, creia nas promessas de Deus. Deposite a sua fé, a sua confiança nela. Não seja imediatista. Não queira dar um jeitinho para arranjar as coisas para Deus. Creia incondicionalmente nos planos e nos propósitos de Deus para a sua vida. E Ele haverá de fazê-lo prosperar, porque sabemos que os planos dele são os planos do que é de melhor para as nossas vidas. Caminhando agora para a conclusão do nosso estudo, nós vemos que todos nós, em alguns momentos de nossas vidas, nós acumulamos Ismaéis, acumulamos Isaques, geramos projetos que são frutos da nossa pressa, geramos muita coisa fruto do nosso orgulho, da nossa insubmissão, muitas vezes das nossas ambições, do nosso imediatismo. Outros em nossas vidas são frutos do coração de Deus. E os propósitos do coração de Deus, eles sempre são eternos. A vontade de Deus é algo duradouro, é algo eterno e traz paz aos nossos corações. Mas um fato interessante em toda essa história, queridos, é que Deus não jogou Ismael fora. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 21, os versículos de 18 a 20, diz o seguinte: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei também um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, e se tornou um flecheiro. Então, mesmo assim, agindo da forma que agiu, Deus não jogou fora Ismael. Deus assim também o abençoou. E ele tornou-se também um povo muito forte, um povo também muito grande. Deus então assim deu um jeito de estar assim resolvendo os jeitinhos de Abraão. Mas eles tiveram que passar por todas essas situações, passaram por todas essas circunstâncias. Então o desafio para as nossas vidas hoje é pensar aquilo que estamos gerando, o fruto que nós estamos gerando, são Ismaéis ou são Isaques? E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que possamos estar confiando plenamente na vontade soberana de Deus e nos submetendo a ela, para que dela venha o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e o busquemos em oração. Pai Santo, nós neste momento te pedimos perdão, Jesus, por cada coisa precipitada que fizemos em nossas vidas, por cada escolhas que fizemos erradas em nossas vidas, por cada decisões que tomamos que veio assim prejudicar o bom andamento do teu reino, prejudicar o bom andamento da nossa vida, da nossa família, que o Senhor possa estar nos perdoando. E somos gratos ao Senhor que em todas essas coisas o Senhor teve misericórdia de nós e pôde assim reverter o quadro, tornando assim em bênção, ó Pai, aquilo que foi fruto do nosso imediatismo. Dá-nos força, dá-nos vigor, dá-nos coragem
para conseguir suportar as consequências das nossas más escolhas, dos nossos maus caminhos. E ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração mais submisso ao Senhor, esperando o tempo certo de cumprir os planos, os propósitos, os decretos do Senhor em nossa vida. Dá-nos fé, Senhor, dá-nos fé, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.